Bom dia. O trânsito de Manaus está um caos, uma calamidade, muito lento, prejudicial a todos nós. Mas nós vamos começar com festividade. 25 anos da LMC Transportes e também a inauguração da sua nova garagem. Após isso, uma entrevista muito especial com um especialista estudioso em trânsito, o engenheiro Dr. Manuel Paiva. Há mais de uma década no mercado, o Grupo Amazon Copy destaca-se pelo empreendedorismo. O mix de produtos da Amazon Copy é completo. Dentre os vários serviços, a Amazon Copy oferece o Outsourcing, uma solução que garante análise precisa das necessidades em impressão e fornece um pacote de serviços que engloba aluguel de equipamentos, manutenção, treinamento e assistência técnica. Sem falar da comodidade que só uma empresa parceira como a Amazon Copy pode oferecer aos seus clientes. Atenção, psicultores, temos ali apresentar o Eco Oxigenador Amazonas. Veja o que ele é capaz de produzir. Ele pode oxigenar água equivalente a meio hectare. Isso é uma tranquilidade para a psicultura porque os peixes vão ficar respirando com tranquilidade. Além de oxigenar a água, ele também pode ser transformado num pequeno irrigador para as suas hortaliças. Aproveite essa oportunidade. Eco Oxigenador Amazonas é eco por ser econômico. O custo é baixo e ele oferece muitas vantagens e além de ser bem adaptável. O Eco Oxigenador Amazonas é produzido em Manaus e pode ser adquirido através dos telefones que você vê em sua tela. O índio chorou. Todo mundo está chorando, a Amazônia está queimando, ai ai, que dor, ai ai, que horror. O meu pé de saco pela, minha infância virou lenha, ai ai, que dor. Compartilha da alegria de estar aqui. Mas vamos voltar ao... Então, vocês merecem isso, com certeza. Né? Eu falando como cliente, mereço isso também. Né? Porque o que a gente espera, quando a gente fala numa relação de parceiro, né? Que realmente todo mundo ganha. A gente sempre, e aliás, a gente nunca, diga-se passagem, apesar de ser cliente, é bom que todo mundo saiba, eu nunca sentei numa mesa para negociar com uma cara. E ele nunca me pediu nada, mesmo sendo um amigo. Ele nunca, e eu sei que ele pega porrada na vida lá, que pega, né? Eu nunca fui cobrado por uma cara assim, me ajuda, porque eu estou com dificuldade de alguma coisa. Então, é uma relação de amizade e de parceiro. Obrigado. É um prazer ter você aqui conosco, viu? Historicamente, o homem sempre foi negligente com a sua saúde. Mas agora, tanto o Ministério da Saúde quanto a Sociedade Brasileira de Urologia querem mudar esse quadro. O homem pode sofrer de ejaculação precoce, de andropausa, de impotência sexual, pode sofrer de câncer de rim, de bexiga, câncer de testículo e principalmente de câncer de próstata. Acabe com esse preconceito. Procure um urologista. Seja homem. A questão é trânsito. O trânsito de Manaus está caótico. Mas hoje nós vamos abordar o assunto com um técnico especializado em trânsito, Dr. Manuel Paiva. Como vai? Tudo bem? É um prazer estar em contato com
o seu telespectador, que interage nesse programa e que num assunto que fala o dia a dia da população, que nós poderíamos, Heron, resumir numa questão clássica e básica. É a questão da mobilidade urbana. Essa questão da mobilidade urbana, para nós termos esse direito à mobilidade urbana, nós temos que lutar por uma cidade acessível, inclusiva e integrada. Esse tripé é fundamental para que nós possamos discutir como é que está o atendimento do transporte público, como é que está o deslocamento da população no automóvel, como é que está milhares de usuários que andam a pé por essa cidade e que não tem calçada, elas estão obstruídas, pela uma população que anda no transporte clandestino, pela uma população que anda no mototáxi, enfim, tudo isso que faz o trânsito nosso de cada dia, que se resume na mobilidade urbana da população. Nós estamos em vias de um aumento de passagem, do custo da passagem. É uma solicitação dos empresários. É verídica essa solicitação? Tem direito? Eles sempre vão pedir, não é? E o grande questionamento é, o serviço que é oferecido à população está de acordo com o preço que se vai cobrar do assalariado, que representa mais de 56% da população, que só utiliza o transporte coletivo urbano no seu deslocamento de casa para o trabalho, de casa para o lazer, pagar esse preço, com essa tarifa? Acredito que não, Heron, não é justo, porque o serviço não é confiável, ele não é seguro, ele não é confortável. Mas as ruas estão aparelhadas para receber esse trânsito? Não, claro que não. O nosso sistema viário é limitado, o nosso sistema viário foi projetado numa base lá do início do século, houve uma evolução na década de 80, quando parte desse sistema viário foi adequado. Atualmente, nós não temos 1 quilômetro de via segregada de prioridade na operação do transporte urbano convencional. E, Heron, nós somos muito claros, não só Manaus, como qualquer cidade da América Latina. Enquanto os governantes não priorizarem a operação do sistema viário para o transporte de pessoas de uma maneira coletiva, através do ônibus, do metrô, do trem, do metrô de superfície, do VLT, do monotrilho, se não dessa prioridade para a maioria da população, na realidade vai continuar tendo o engarrafamento, o estresse, o índice de acidente muito elevado, as vias não adequadas. A pista de rolamento interessa? Claro, principalmente essa questão, porque a pista de rolamento, nós viremos logo assim, a pista foi feita para o automóvel. As cidades se preparavam para o automóvel, as cidades têm que se preparar para o transporte público, para a alternativa coletiva, para o transporte de uma maneira coletiva. Por exemplo, Heron, se nosso sistema viário for priorizado a operação do ônibus, esse ônibus, esse pavimento terá que ser melhor dimensionado, mais adequado. Ele terá que ter, a sua operação terá que ser dada prioridade a que só ande naquela faixa o transporte coletivo. Se dê alternativas, por exemplo, Elon, que achamos muito lúcida e viável, a questão do transporte alternativo que não use o combustível. Por exemplo, o ciclista. Hoje representa em torno de 12% da nossa população que tem anseio de utilizar a bicicleta como meio de deslocamento. Hoje apenas esse ciclista está segregado a fazer os movimentos nos finais de semana, em áreas específicas, ele não tem alternativa de deslocamento, ou seja, não tem uma via, não tem uma faixa, não tem uma ciclofaixa que ele pudesse fazer o seu deslocamento de casa para o trabalho ou de outra maneira. Como também não tem a faixa exclusiva para fazer o transporte coletivo dos trabalhadores, mais de 100 mil trabalhadores que dão sustentação econômica ao Amazonas lá no polo industrial de Manaus. São mais de 100 mil pessoas que se deslocam em quase 5 mil viagens diárias, no entorno de 2.200 ônibus, que são superiores aos ônibus que são oferecidos, aos 1.600 ônibus que são oferecidos à população no transporte urbano que paga a tarifa na catraca. Ou seja, esse conjunto de mobilidade, o transporte do distrito, o transporte do coletivo, se nós incluirmos mais o transporte executivo, que são mais de 250, o transporte alternativo, que são mais de 300 veículos, se considerarmos hoje
a incidência muito grande do transporte clandestino. Em frente aos shoppings, nos principais shoppings da cidade, nós verificamos o transporte clandestino de pessoas, que não é nem da rede oficial e nem do transporte de fretamento, que estão pagando uma tarifa para seu deslocamento. Ou seja, a população precisa urgentemente de um transporte público, de um transporte coletivo, digno, seguro e acessível em termos monetários. E mais, em função disso, mesmo nós que usamos os carros particulares, que andamos praticamente sozinhos, damos poucas caronas, nós temos outra dificuldade, são os estacionamentos. Né? Muito. E olha, Heron, nós fazemos parte de 12%, de 12% a 16% da população que utiliza a frota que representa mais de 70% da frota registrada em Manaus. 16% da população usa o automóvel nos seus deslocamentos. Ora, em qualquer lugar da cidade, seja ela no centro, na região centro-sul, na região do Parque 10, na região de grandes comércios de localização comercial, como Alvorada, Educandos, Compensa, a própria Cidade Nova, todo no entorno comercial, não existe vaga de estacionamento para o usuário do automóvel. Não existe um parqueamento nem público nem privado. Né? Não existe alternativa de você utilizar o seu veículo com segurança para que você vá à procura dos serviços. Ou seja, no centro de Manaus, os cursinhos, os bancos, né, os serviços que ainda tem no centro histórico da cidade, hoje é difícil você conseguir vaga para estacionar. A prefeitura está querendo disciplinar a entrega de mercadorias, os caminhões de entrega de mercadorias no comércio de Manaus, no centro. Isso daria uma ajuda? É muito importante isso. Hoje não tem disciplinamento nenhum, apesar da lei dizer isso, que existe um horário de carga e descarga, existe uma regra de utilização da via, não é? Hoje a via ela é totalmente distorcida pela carga e descarga indevida, pela ocupação das calçadas e das vias no estacionamento não adequado, a calçada que é impedida do pedestre caminhar. Não é? Ou seja, a disciplina da carga e descarga é importante no centro abastecedor da cidade. Como também, Heron, é muito importante a questão de como esses veículos de cargas hoje eles circulam na cidade. Por exemplo, para que ele possa abastecer os portos particulares que tem lá na região sul da cidade, eles abastecem para ir ao distrito industrial, para que eles possam distribuir aos grandes supermercados e ao grande comércio nos seus centrais, que eles estão espalhados em toda a cidade. Que prioridade se deu operacional para que esses grandes abastecimentos, esses grandes veículos possam circular? É preciso dar essa prioridade. Por exemplo, para que o atendimento de saída de cargas, entrada de cargas e saída de cargas pelo terminal aéreo de cargas do TECA 1, lá no Eduardo Gomes, tenha prioridade operacional no sistema viário, para se tornar mais ágil, mais barato e mais seguro. Quer dizer que o senhor teria a opinião ou a ideia, mais ou menos, de utilizar, no caso, a ciclovia, os corredores de ônibus, deveria ter um corredor para carretas também? Diria que não corredor para carreta, porque nosso sistema viário não dá. Nós diríamos priorizar e dizer quais as vias que poderiam servir de ligações entre zonas da cidade. Com horário? Com horário, inclusive, né, para esse deslocamento de prioridade, né, para que se pudesse fazer essa questão. E que nós vamos verificar que muitas vezes não se imagina é você fazer um abastecimento de um grande supermercado no horário comercial, ele atravessando a carreta na rua, ele impedindo o pedestre, impedindo o fluxo normal, impedindo o veículo, impedindo o transporte coletivo, em detrimento de quê? Um atendimento pontual e desordenado, que isso não aconteça. Então, por isso é que o disciplinamento, isso que a prefeitura está fazendo, ele estabelecer horário para fazer a operação de abastecimento dos principais vias, por exemplo, Heron, a questão do abastecimento do gás, que é muito importante para a dona de casa, né, seja em qualquer hora da cidade. Né, absolutamente é possível, é viável se estabelecer regras não limitativas, mas regras que venham melhorar o fluxo de veículos no nosso sistema. Os caminhões de bebida são os piores. E perigosos, né? Tá certo? Porque muitas vezes eles têm problemas do freio, eles têm problemas de como eles estão estacionando, e aí a gente verifica o seguinte, aí cai naquela formação que eu sei que também, quando se discute trânsito, se entra
como é que está sendo formado o nosso condutor, o nosso motorista, não é? Qual a qualidade? Qual é a escola de condutor que nós temos hoje na cidade? Como é que o nosso motorista está sendo formado? Como é que nós estamos preparando o motorista profissional para ele transportar vidas, que são pessoas no transporte coletivo, no transporte urbano, seja qualquer tipo de transporte, no transporte de carga, seja ele na carga seca, seja ele na carga perigosa, seja ele no transporte escolar. Como é que esse nosso motorista está sendo avaliado? Como é que ele está sendo preparado? Será que nós fazemos esse motorista o exemplo? A CBN, essa semana, divulgou um índice muito preocupante, que 20% da maioria dos motoristas que fazem o transporte de pessoas no Brasil, eles não têm uma formação e habilitação correta. Por exemplo, tem carteira D ou carteira E. Nós já verificamos que tem motoristas que têm apenas habilitação de A, B, não é? Ele fazendo o transporte de pessoas. É seguro? Não é. Pode gerar acidente? Pode. No mínimo, um atendimento desleal, um atendimento desconfortável, você vê, como a população usuária do transporte reclama do maltratamento do profissional, reclama dessa falta de integração do profissional. Isso significa, sem falar nos acidentes, no ano passado, a média de pessoas, de acidentes por dia em Manaus, foi uma média de 30 acidentes por dia no ano de 2012. Tem muita gente que se vangloriou, o nosso índice está ótimo. Não, 30 acidentes por dia é mais de um acidente por hora. Isso é um índice preocupante para uma cidade que depende do automóvel, que tem uma restrição do seu sistema viário, tem pouca opção do transporte urbano e que as pessoas estão se machucando, as pessoas estão fazendo vítimas, seja elas sequeladas, sejam elas fatais, mas está havendo um número elevado de acidentes, não é? E isso é preocupante. Quem é a culpa disso? É falta? É só do piso? É só... Não. É o comportamento do motorista, é o comportamento do nosso condutor. Ele está sendo bem formado? Acho que não. Vamos tomar uma água, depois nós voltamos mais um pouquinho. Há mais de uma década no mercado, o Grupo Amazon Copy destaca-se pelo empreendedorismo. O mix de produtos da Amazon Copy é completo. Dentre os vários serviços, a Amazon Copy oferece o Outsourcing, uma solução que garante análise precisa das necessidades em impressão e fornece um pacote de serviços que engloba aluguel de equipamentos, manutenção, treinamento e assistência técnica. Sem falar da comodidade que só uma empresa parceira como a Amazon Copy pode oferecer aos seus clientes. A questão é o trânsito de Manaus. Voltando ao trânsito, nós falamos da cidade, foi falado nas carretas, a distribuição de mercadorias, mas eu volto a dizer, o senhor não acha que o piso do distrito industrial de rolamento deveria ser melhor? Porque parece que sempre foi uma porcaria, está sempre cheio de buraco. Ele devia ser o melhor da cidade, até porque o distrito ele foi pensado assim. Ele, quando se pensou uma área urbanizada, onde se pudesse implantar as indústrias e gerar esse número de empregos que gera para a nossa economia e para o nosso estado, e que tivesse toda a infraestrutura. É vergonhoso, Heron, quando nós analisamos cenas diárias do distrito, o distrito não tem calçada, o distrito ele precisa ser, o seu pavimento é inadequado, ele não tem uma sinalização de regulamentação, ele não tem uma sinalização de indicativa, ele não contorna, ele não agrega nenhum valor para melhoria na condição de segurança, de conforto e de deslocamento no trânsito diário. Então, na realidade, a nossa principal fonte de renda é tratada com descaso. Ele deveria ter, sim, o melhor piso, o melhor sistema de sinalização, ele não deveríamos ter o menor índice de acidente, nós deveríamos ter a melhor circulação para a entrada da carga, a entrada e saída dos funcionários, que diariamente utilizam todas aquelas vias, para que eles tivessem mais conforto, menos estresse e tivessem mais segurança no seu deslocamento. A situação dele é muito parecida com mais de 70% da cidade. O nosso piso é deplorável,
falta sinalização, não tem iluminação pública, não tem sinalização, não tem calçada lateral para que as pessoas possam caminhar, não tem proteção ao pedestre. Não é? Isso é uma situação deplorável, angustiante, e que a nossa cidade, não é, com quase 2 milhões de habitantes, não é, ela ainda convive com uma Manaus que falta uma urbanização como se fosse lá no início do século XIX. É uma situação grave, que no século XIX nós tínhamos o poder econômico, mas nós tínhamos quase 50% a água encanada, nós tínhamos o trem elétrico, o bonde elétrico, nós tínhamos a reciclagem do lixo, nós tínhamos a calçada urbanizada, nós tínhamos a arborização da cidade, nós tínhamos a ocupação urbana adequada, né? E o nosso PIB hoje é o 5º do país, e que, na realidade, nós temos um nível de serviço inseguro, deplorável e absolutamente que não merece nenhum tipo de classificação. Continuando, diariamente entra mais carro nessa cidade. As companhias estão vendendo cada vez mais, o governo incentivou, o governo federal incentivou, com o IPI, uma série de vantagens aí, financiamentos e tudo. O calçamento continua praticamente piorando cada vez mais, e o asfalto colocado, dizem porque nós não temos pedra, então o asfalto deve ser feito com areia, porque não tem pedra suficiente para fazer um bom asfalto. O prefeito, ex-prefeito, o prefeito atual, e na época anterior, quando ele foi prefeito, antes do Arthur, ele fez uns calçamentos que continuam até hoje. Por exemplo, na Carvalho Leal nós temos calçamento feito aqui na antiga Rua Belém, Marcelo Armon, e outras onde passam principalmente os ônibus, porque o ônibus, quando ele passa, ele vai passando às vezes jogando o óleo no piso, e sendo asfalto ele acaba fazendo um buraco. Além da água que vem por baixo também, e outros problemas mais. Qual a solução? Você teria uma ideia mais ou menos, ou não é possível? Claro que é possível. O prefeito Arthur já mostrou isso, não é? Quando foi prefeito, ele fez essas obras. Ele fez, por exemplo, a duplicação da Cidade Nova, que até hoje dura, né? Ela está lá, ela não tem nenhum problema, né? Nós temos vias que, na realidade, a duplicação da Ponta Negra, a própria Djalma Batista. Nós começamos a contar no dedo, Heron, exatamente o seguinte: as vias que foram feitas nos últimos 30 anos. Né? Então é necessário que se faça investimentos, por exemplo, como o governo do Estado está fazendo atualmente, de fazendo essa continuação da Avenida das Torres. Né? É uma obra importantíssima para a cidade, que vai ligar o sul ao norte da cidade. Ela é estratégica para que possa lá ser um grande corredor viário, que se possa lá ter uma ciclovia, que se possa lá ter um transporte coletivo, uma faixa de transporte coletivo, que se possa atender a região onde tem uma área amplamente populacional, que é a de baixa renda, do Minha Casa Minha Vida, lá para a zona norte da cidade. Ou seja, são medidas importantes para a cidade. O que nós queremos é que esses projetos eles sejam mais constantes, eles sejam uma rotina. Por exemplo, a qualidade do asfalto. A qualidade do asfalto é possível. A gente sabe que a qualidade do asfalto ele requer de 20% a 30% o custo maior por quilômetro. Né? Então é melhor se pagar 20% a 30% mais caro e o asfalto durar de 4 a 5 anos, ou utilizar esse mesmo tipo de material e ele durar apenas meio inverno. Né? Ou seja, é uma decisão política, uma diretriz governamental da prefeitura, que a prefeitura é responsável pelo sistema viário da cidade. O governo do estado, quando ele implanta sistema viário, ele faz o projeto e passa para o município ele conservar, ele operar esse sistema viário. Ou seja, o município é o responsável por tudo isso. Né? Então, essa política de fazer obra com drenagem, de fazer obra com sinalização, se fazer obra com iluminação, se fazer obra com calçada, que dá prioridade ao pedestre. Por exemplo, Heron, nos últimos anos nós fizemos algumas obras viárias de interseções, como a rótula do Coroado, a rótula do São José, a rótula lá que passa perto do Detran, na Recife, com o general Rodrigo Otávio, ali no V8. Né? Se você passa lá, o pedestre não consegue atravessar aquela via. O pedestre não consegue utilizar. E olha, 20% da população anda a pé. 20% da população anda diretamente, ou seja, nós temos que priorizar
nas obras públicas, a prioridade é para o automóvel, é para a circulação viária, mas o pedestre não pode ficar em detrimento, não pode ficar em segundo plano. Então, é isso que nós defendemos, que isso seja abordado, que seja praticado, é possível, não encarece a obra, é uma visão mais humana da cidade. O preço do ônibus é um dos mais caros do país. Os proprietários de ônibus alegam que as vias são muito ruins, então não é o custo do ônibus que encarece a tarifa, e sim a manutenção, porque tem muito buraco, então tem que tomar cuidado com o pneu, a suspensão e outras coisas pertencentes ao veículo que deterioram rapidamente. E eu pergunto, essa planilha tem sempre dificuldade? Toda vez que pede-se aumento de ônibus, tem uma tarifa, e essa tarifa, na realidade, é baseada numa planilha. Existem duas planilhas, a planilha da Prefeitura e a planilha do Sinetran. Por que isso? Você que já fez parte da MTU e conhece um pouco melhor isso, qual é a diferença de uma planilha para outra? Está faltando a planilha do usuário, Aaron. A planilha de usuário que é mais importante. A planilha de usuário é aquela que nós temos que entender, como em qualquer lugar do mundo, o transporte coletivo ele tem que ser subsidiado pelo Estado. Não existe merenda de graça. Não é? Qual é a prioridade que nós damos a isso? O Estado já pratica isso. Ele subsidia o óleo diesel para abastecer os mais de 1.600 ônibus do transporte urbano convencional. É uma renúncia fiscal que o Estado faz de quase 19% no preço do óleo diesel. Isso incide diretamente para que a tarifa não suba. É preciso mais incentivo? É preciso sim, para renovação de frota. É preciso mais incentivo sim, para treinamento de pessoal. E isso tem que vir de um fundo, como tem na Europa, como tem em qualquer cidade que dê prioridade para o transporte público ser acessível no seu preço, ser seguro, ser confiável, ser duradouro, ser uma opção que a população tenha que ter para o seu deslocamento, o Estado tem que bancar isso. Não adianta vir com subterfúgio que dizer, não, eu não posso subsidiar. O Estado já subsidia tanta coisa, Aaron. Não é? Ele faz indiretamente tanta coisa. E essa questão do transporte público, da mobilidade da população, as pessoas estão cada dia mais morando mais longe, indo lugares de difícil acesso. Não é? Então elas vão ter, e normalmente essas pessoas que moram longe com difícil acesso, são as pessoas de menor poder aquisitivo. Né? Apesar já se inventou o Vale Transporte para subsídio, já se inventou várias alternativas. Tem que ser o subsídio direto aonde se faz, na tarifa. Por exemplo, no Brasil, o transporte pelo metrô no Rio e São Paulo é um transporte subsidiado. O governo banca, o governo está lá, fazendo a manutenção, fazendo a ampliação da frota. É necessário sim. Se o governo não confia no operador privado para o sistema de transporte urbano, esse que fica pedindo a tarifa toda hora, a tarifa dele, como você fala, é sempre maior do poder público, que o governo troque esse operador, que opere, que faça isso no meio de concessão, que faça isso. Isso acontece em qualquer lugar do mundo. E ele imponha normas e regras de ampliação de frota, de nível de serviço, de melhor atendimento ao usuário, de treinamento de pessoal, de respeito à população. Aí sim, essa tarifa ela vai ser acessível àquele morador que mora lá na cidade de Deus. E que ele tem que ter também oportunidade e dignidade de pegar um ônibus com ar-condicionado, de pegar um ônibus com menos que não seja pendurado na porta, que tenha confiabilidade para ele sair lá às 6 horas da manhã, ele estando naquela parada e vir trabalhar aqui no mercado, ele vir trabalhar na Compensa, na Alvorada. É isso que a população quer. Por isso mesmo por isso, Aaron, a tarifa que está aí, a tarifa que se pede, é uma tarifa injusta com a população. Principalmente porque é uma tarifa que não condiz com o serviço que é oferecido à população. E há muito se reclama isso. Há muita população. Não está reclamando um ônibus novo. A população não está reclamando isso. A população está reclamando uma coisa. Eu quero sair de casa 6 horas da manhã e chegar no meu trabalho com dignidade. Obrigado. A questão é... Chegamos ao fim. Na próxima semana seremos um pouco mais rápidos, entrevistas mais rápidas
e estaremos atendendo toda a necessidade da sociedade.